Começa agora o 77 Conecta, o primeiro podcast sobre negócios imobiliários de Trindade do Sul e região. Quer saber um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário de Trindade do Sul, sobre investimentos, sobre empreendedorismo? Você está no lugar certo. Prepara o mate e vamos conversar. E aí, pessoal, tudo certo? Estamos iniciando então agora mais um episódio do 77 Conecta, o 6º episódio, né? E hoje trouxemos aí um convidado, um parceiro mais que especial. Quem é de Trindade conhece, né, muito bem o Bruno, né? Viu pequenininho, viu crescer, mas eu vou pedir que o Bruno se apresente, né? Fale aí um pouquinho aí do que o Bruno fez para chegar até onde ele está até o momento. E nós vamos conduzir um papo hoje bem bacana e tenho certeza que vocês vão estar gostando. Oi, André. Primeiramente, queria agradecer a disponibilidade de vocês, o tempo. Queria elogiar também essa iniciativa, acho que bem bacana, da 77, de cada vez mais gerar conteúdo de qualidade, informativo para o investidor, enfim, para o público em geral da 77. Não, obrigado. Nós que agradecemos, na verdade, né, cara? Tu é o convidado e tu que tá ajudando nós aí, falar um pouquinho pro pessoal de macroeconomia. Imagina. Como o André disse, eu bebi da água da lagoa, né, André? Sou daqui de Trindade, acho que muita gente me conhece também. Para quem não me conhece, sou formado em economia, trabalho já há 2 anos como assessor de investimentos no Banco BTG Pactual, em parceria com a IK Investimentos, que é um escritório, é uma corretora de investimentos plugada ao Banco BTG. E o nosso trabalho no final do dia é entender mais esse cenário macroeconômico, entender os direcionamentos das conduções, tanto do país, lá fora, cenário externo, e orientar o investidor como que a gente se posiciona agora, é o momento de avançar, é o momento de se defender, de se proteger. No final do dia, é passar informação, orientar a melhor decisão possível. Não, show de bola. E isso linka também muito com os investimentos imobiliários, né? E acho que vai bem em linha aí com o objetivo da 77. Isso aí, assim, primeiro, obrigado, né? Nós que agradecemos a tua presença daí com o nosso topado e primeiro e vir aí, né? Sei que é corrida a agenda, então é difícil e tu conseguiu alinhar com nós, é muito bem. O que é a ideia desse episódio, tá, galera? Nós, como passamos por uma eleição, né? A gente vê o mercado com muitas incertezas, né? O pessoal, invisto, não invisto, é hora de tirar todo o dinheiro no investimento, botar em imóveis, é não botar nada em imóveis, é segurar. O pessoal tem muito medo, né? E a gente entende um pouquinho da parte da economia local, né? E vocês vivem mais o dia a dia de macroeconomia, que é o que tu falou, né? Como é que o mercado vai se comportar, quais são as tendências para o futuro, né? E é um pouquinho a gente bater nesse assunto. Como o Bruno também é corretor de imóveis, já trabalhou no ramo, né? Tu já tem um pezinho nessa área. Mas, Bruno, para você clarear um pouquinho pro pessoal, como que vocês lá na assessoria de investimento no BTG estão vendo a questão de macroeconomia? O que é a tendência de acontecer agora após a eleição, de se comportar a economia do Brasil? Primeiro, assim, a gente olhando um cenário externo, né? Desde a pandemia, no pós-pandemia, a gente viveu tensões aí, Rússia e Ucrânia, isso impactou muito os preços. A gente viu, acho que na construção civil foi um dos mais impactados, preços acho que mais do que dobraram, principalmente minério de ferro. As commodities tiveram o que a gente chama de boom, né? Um crescimento dos preços assim bem... Deu a pandemia, né? E aí depois mais a guerra, mais, né? Mais a guerra, então impactou. E por que impacta? Quando você olha a Ucrânia, por exemplo, é um dos maiores produtores de trigo e milho. Em torno de 20% da produção mundial está ali entre Ucrânia e Rússia. Sem contar o gás natural da Ucrânia, que levou até uma crise energética na Europa, as sanções, enfim, e tudo mais. Então, a gente vê esse descontrole de preço. O Brasil acabou se favorecendo desse boom de commodity, porque é um grande exportador de commodity, né? Se a gente for olhar, Petrobras, Vale, acabaram se beneficiando bastante disso, a construção civil em si também. Mas o cenário econômico, macroeconômico lá fora, ele precisa se organizar agora nesse aumento generalizado de preços. Então, as economias como Estados Unidos, a Alemanha, a União Europeia como um todo está numa corrente de alta de juros para conter a inflação. Então, qual que é o problema assim, dessa alta de juros? Uma que eles demoraram um pouquinho para se movimentar. Acredito até que o ouvinte, vocês devem ter acompanhado lá no início, quando o Brasil começou a elevar os juros, lá em 2021 ainda, o presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, dizia: não, a inflação é transitória.
Não há por que se preocupar. E o que viu que não era tão transitório assim, tanto que os Estados Unidos começou uma alta de juros somente nesse ano. Hoje a economia americana já está entre 13,25% e 4% de juros. Olhando para a economia americana, que é sempre juros mais baixo, né? Entre 0 e 0,25%. Então praticamente não tem juro lá. E hoje eles já estão nessa taxa sem conseguir controlar a inflação deles. Não está tendo muita eficácia porque a política monetária ela não está conversando muito com a fiscal. Então o governo está gastando bastante dinheiro ainda e isso fomenta a economia, consequentemente eleva um pouco os preços. A gente olha para a Europa, está um pouquinho pior. Lá é o que a gente chama de tempestade perfeita, se é que existe perfeição nisso, né? Além de todo esse mesmo problema inflacionário, eles estão sofrendo uma crise energética provocada pelas sanções na Rússia. Houve uma pauta, alguns anos atrás, ESG, traduzindo num português meio bruto, assim, governança socioeconômico-ambiental, de transformar a energia em energia limpa, energia verde, sustentabilidade. Isso é muito bom, só que ela tem que ser meio... a gente sai de uma energia mais suja, vai para uma energia cinza, até você chegar numa energia branca. E foi feito meio forçado, o que gerou uma dependência da Rússia. Em torno de 70% da energia da Europa provém do gás russo. Então, ficaram totalmente dependentes. Quando houve os ataques, as sanções, o preço da energia subiu absurdamente. E energia é quase que um insumo produtivo, né, André? Sim, então, aumenta o preço de tudo, né? Aumenta o preço de tudo. Gasta energia para produzir qualquer coisa, para trabalhar, para viver. Exato. Então, nessa tomada de elevação de preços, é necessário uma elevação dos juros para conter a economia, justamente para diminuir os investimentos em economia real. Qual que é o ônus disso? É que tem um freio da economia, né? Para controlar os preços de novo, diminuir um pouco o consumo, enfim. E isso acarreta... Hoje o mundo é muito globalizado, ele é muito rápido. Então ele vai acarretar numa leve recessão. Quando a gente fala em recessão, já vem à cabeça do investidor uma pandemia, uma crise do subprime, por exemplo, lá em 2009, mas não é tão grave assim, mas uma leve recessão justamente para conter os preços. Aí depois sim. Até porque, se a gente for olhar economias como os Estados Unidos, enfim, a Alemanha, eles são mais dinâmicos que o Brasil, então conseguem se movimentar um pouco mais rápido. Né? O que eu escuto um pouquinho, né, tô longe de ser especialista, né, em economia, mas o Brasil ele anteviu muito bem essa questão de subir juros, né, subiu juros antes, conseguiu controlar a inflação, e também a gente é mais experiente em inflação que o resto do mundo, né, sempre conviveu com isso, e a tendência do Brasil agora é surfar um crescimento maior do que o resto do mundo e das economias mundiais, né, devido a essa antecipação. Perfeito, André. Até inclusive o Campos Neto, que hoje é o nosso presidente do Banco Central, foi premiado no último exercício como o melhor presidente dos bancos centrais do mundo. O que se deve a isso? Primeiro, a nossa expertise nisso, né? O Brasil vive essa onda desde toda a sua história, praticamente. O Plano Real trouxe mais estabilidade, mas continuamos com inflações acima da média, né, global. Então, a gente meio que anteviu o cenário, conseguiu controlar, e a nossa política conversou um pouco com a política fiscal. Houve, sim, um pouco de descontrole através dos incentivos, né, de Auxílio Brasil, enfim. Então, deu uma descontrolada, mas a gente está um pouco mais preparado. Se a gente olhar num cenário global, o Brasil está com uma inflação menor do que a Alemanha, está com uma inflação menor do que, isso nos 12 meses, menor do que Estados Unidos. E o crescimento do Brasil, o PIB do Brasil esse ano já vai ser maior do que a da China, por exemplo. Cara, 42 anos o Brasil não crescia mais do que a China. Isso. O que se deve a isso? Primeiramente, lá em 2021... o Congresso, enfim, presidente e tudo mais, deram autonomia para o Banco Central. O que quer dizer isso? Não tem mais ligação política o presidente do Banco Central com o presidente da nação. Tanto que continua o Campos Neto agora, independente da eleição ou não. E ele fica, o mais interessante é que ele fica 2 anos de cada mandato. Ou seja, ele trabalhou 2 anos agora com Bolsonaro, ele vai trabalhar 2 anos agora com Lula. Então, a política monetária, ela praticamente não se altera. Inclusive, o Campos Neto já disse isso: olha, a política não se altera, os juros a gente subiu para conter a inflação está dando sinais de arrefecimento, provavelmente em junho do ano que vem a gente começa a descer os juros. Então a política continua e ele está totalmente disposto a cooperar com um novo ministro da Economia ou Fazenda, né? Enfim. Que daí isso também, né, que é
principal intuito aí do nosso programa é de conversar com o pessoal. O pessoal hoje, né, que está escutando a gente, está com muita dúvida. Cara, invisto em imóveis, não invisto, seguro meu dinheiro, o que eu faço agora? Mudou presidente, entrou governo de esquerda, vai acabar com tudo, vai, né, para alguns vai acabar, para alguns vai melhorar muito, né, mas o que tu vê, né, nesse momento, Bruno? O que tu indica para a galera? Então, assim, o imóvel, ele é uma materialização do teu patrimônio. Então, acredito que se a gente olhar as redes sociais, vai ter vários influencers aí dizendo, pô, não investe em imóvel, cara, tu consegue ganhar mais com fundo imobiliário, por exemplo, enfim. Pode ser verdade, mas você precisa também de uma materialização de patrimônio. Você precisa sentir o teu real, algo palpável. E também é uma proteção, queira ou não, é uma proteção. Claro que num caso de total descontrole vai perder um pouco da liquidez, o imóvel, mas ele não deixa de ser uma proteção do teu patrimônio. Então, o que a gente acredita é assim, não existe nenhuma casa de análise, nenhuma corretora tem uma bola de cristal para prever o futuro. O que a gente consegue fazer é olhar as condições econômicas, para que rumo está indo e o que isso pode ou não impactar. Quando a gente fala de incerteza, a gente olha uma estratégia dentro do mercado que se chama Asset Allocation, que é nada mais do que uma alocação diversificada de ativos. Mas onde que eu vou diversificar? 20% do teu patrimônio você imobiliza, 10% você pode dolarizar, por exemplo, protege através de IPCA, CDI, isso são proteções que você consegue fazer com investimentos, porque um governo de esquerda, um governo socialista, um pouco mais, digamos assim, ele é um pouco mais de política pública, mais. Política de populista mesmo, né? De mais gasto do governo. Isso fomenta bastante a economia num D0, num curto prazo, só que a gente sabe que uma hora a conta chega para pagar. A gente já viveu isso na nossa história, então o Brasil não vai acabar, é praticamente impossível. E o que isso pode impactar? A gente olha que uma medida política ela leva algum tempo para surtir efeito, exato. Se a gente aumentar o gasto agora, não vai quebrar o país ano que vem, né? Então, a gente vê que o Brasil está estruturado, como comentei anteriormente, muito mais estruturado que os outros países ao redor do mundo para passar essa crise externa que pode vir ano que vem. Só que a gente construiu, ao longo dos últimos anos, um crescimento sustentável. A gente aumentou a nossa capacidade produtiva do PIB. Como é que você mede a economia de um país? Pô, estamos crescendo ou não? Tem dois tipos de PIB, se a gente for ver. O PIB efetivo, que é aquele que a gente vê no noticiário, e o PIB potencial. Como o próprio nome diz, é a nossa capacidade produtiva. Como é que a gente aumenta a capacidade produtiva? A gente dá mais liberdade econômica para o país, mais segurança jurídica, mais segurança de propriedade, desburocratiza, aumenta investimentos em infraestrutura. Então, a gente vai para uma pauta assim, mais de ajeitar a base, né? Como se for construir um prédio, você fazer a fundação. Preparar para crescer. E o Brasil veio construindo isso muito bem nos últimos anos. Desde toda a agenda reformista, desde Temer, que passou ali ajeitando a casa. Um teto de gastos nos faz com que tenha uma projeção um pouquinho mais clara e real do que a gente faz. Quando a gente olha daí o PIB efetivo, que é esse que a gente vê nos noticiários e tudo mais, ele é nada mais do que uma soma do consumo das famílias, mais os investimentos, mais o gasto do governo e a diferença entre exportação e importação. Então, como é que a gente aumenta esse? Com o gasto do governo a gente aumenta ele muito bem, com investimento tanto de iniciativa privada quanto do exterior aumenta também, e o consumo das famílias. Então, o que acontece? A gente vem estruturando o PIB potencial para um crescimento, e agora a gente vê um governo que provavelmente vai aumentar um pouco o gasto do governo e vai impactar positivamente no PIB efetivo. Só que quando a gente distorce muito um do outro, a gente tem uma pressão inflacionária. Porque a gente dá meio que uma maquiada, né, nos resultados através de gasto, e isso impacta um pouco nos preços. Aí uma hora a conta tem que pagar, chega. Né? Então, o que a gente vê é o Brasil estruturado. 2 anos a gente ainda vai colher muito bons frutos dessa estruturação. Ele vai conversar com esse aumento de gastos, vai dar certo num D0, é muito provável que sim, porque você vai fomentar a economia, então ela vai girar. E aí depois, num longo prazo, tende ao gasto público levar um pouco de inflação e um juro um pouquinho maior.
ele vai cair, a gente vai surfar de novo ondas de Selic para baixo e novamente para cima depois. Isso está na história do Brasil, a gente vai crescer um pouquinho os juros estruturais. Antes de continuar nosso bate-papo, quero dar um recado para você que está agora nos assistindo e nos escutando. Trindade é a cidade que mais cresce no norte do estado. E se você pensa em investir em imóveis, você tem que olhar para a nossa cidade, tá? Nós somos a 77 Imóveis e Incorporações. Somos especialistas no mercado imobiliário de Trindade do Sul. E temos várias opções de imóveis para ajudar você a realizar o seu objetivo, seja ele qual for. Primeiro imóvel, investir em imóveis, ter aluguel ou ter um bom retorno sobre o seu investimento. Não fique parado. Chame agora qualquer um do nosso time, que a gente tem um time apto, capaz de atender você para realizar os seus objetivos aqui em Trindade. Eu estava comentando esses dias, até gravei um stories ali, de um podcast que eu estava escutando. E o pessoal comentando, cara, se tu falasse para os maiores empreendedores, empresários do Brasil, cara, tu vai passar por um impeachment. Então teve um impeachment. Depois tu vai passar por uma pandemia. Tanto tempo de pandemia, todo mundo vai fechar as portas, depois vai ter uma guerra na Rússia, na Ucrânia, vai ter uma guerra, vai parar também a exportação, vai parar o tendel. Cara, muito provavelmente esses caras não iriam investir, né? E sem saber disso, eles continuaram investindo, o mundo continuou rodando, altas e baixas, e o negócio seguiu, né, da sua maneira. E é uma coisa que a gente gosta de falar e comentar para o pessoal, com certeza tem que ter cuidado, a ideia não é, bota o teu dinheiro em imóveis, investe tudo, não, tem que ter reserva de emergência, Exato. Tem que ter outros investimentos para ter uma liquidez, que nem tu comentou, né? Porque imóvel é um baita investimento, tem uma materialização e um lastro muito bom, ainda mais em casa agora debaixo de juros, é um imóvel que tu pode usar ele como um lastro financeiro. Sim. Mas principalmente a questão de, cara, tem que ter um certo medo, mas o medo não pode paralisar. Tu tem que continuar investindo, tem que continuar empreendendo, senão realmente a economia para, ou tu deixa de surfar ondas de crescimento que tu poderia ter se tu continuasse acreditando no negócio, né? Mais ou menos assim que eu vejo. E essa que é a ideia de nós passar para a galera. Cara, né, seja tu votou para Lula ou para Bolsonaro, o Brasil, desde que é Brasil, é assim, tem altos, tem baixos, né? Tem governo de esquerda, governo de direita, e tu tem que continuar se mantendo no mercado e investindo para tu estar colhendo os frutos, né, cara? Senão tu para. Exato, até porque se você parar agora e o Brasil surfar uma onda positiva, você não vai estar estruturado para surfar essa onda positiva. Aí você vai querer fazer os investimentos naquele momento que está indo bem, lá em cima? Tu aumenta o gasto, quando você se estrutura tem uma baixa um pouco no crescimento do país. Aí... E assim, a gente está falando muito, né, de macroeconomia, de cenário externo. E quando a gente traz para nossa realidade aqui, né, pro nosso mundo, que é a Trindade do Sul, que é onde a gente foca os investimentos, cara, mesmo tudo dando muito errado, Trindade está dando muito certo, né? Cresce muito, tende a crescer muito mais, está sendo estruturada para, né, hoje já é uma referência na região, né, de crescimento, de desenvolvimento, de empreendedorismo, e a tendência é ser muito mais. Então, não porque a gente vive do mercado, né? Lógico que tem influência, mas tem muita oportunidade de investimento em Trindade, né? Porque nós estamos preparando uma cidade que em pouco tempo, em 3, 4, 5 anos, tende a dobrar mais uma vez esse tamanho, né? E para isso tem um espaço muito grande para se investir em imóveis, e tem um murmúrio, uma conversa que a tendência de programas habitacionais é de ser aumentado o investimento em programas como Casa Verde e Amarela e antes Minha Casa Minha Vida. Então, que é os imóveis que giram muito mais do que a nossa realidade. Então, a tendência é ter uma onda bem grande de crescimento do mercado imobiliário aqui em Trindade devido a políticas, né, de partidos mais socialistas, né? Mais... Perfeito, André. E quando você olha assim, o que aconteceu que Trindade cresce tanto? Claro que a gente éramos um município menor, ele praticamente já dobrou e é muito provável que dobre de tamanho de novo. Então, a máquina pública ela não consegue acompanhar todo esse crescimento. Então, a gente vai ver os investidores tomando frentes, como, por exemplo, a gente já vê que tem não sei se dá para citar nomes também, mas tem a creche, a Rap Kids. Era algo que a gente nem imaginava que poderia ter em Trindade. Uma escola de idiomas com o padrão da KNN. Então, a gente vai estruturando. Trindade hoje, além de tudo, é uma vila gastronômica, sim, se você for ver. E isso vai levando à qualificação dos serviços. Desde de uma das empresas de vocês, por exemplo, da Comercial Dega. Cara, eu vi isso desde pequeno. Olha a qualificação do serviço. Cara, eu trago o meu cachorro de Chapecó para ser atendido aqui.
Então, Trindade foi se colocando muito por conta do próprio investidor daqui de dentro, do empreendedor. Né? Pequeno empreendedor. E eu gosto da definição de empreendedor de Schumpeter. Ele é se não me engano, não era até de economia, ele era mais voltado para a administração, e ele falava do empreendedor schumpeteriano, que para você ser um empreendedor, você não precisa ter propriamente o seu negócio. Você pode fazer... Eu posso trabalhar para o André e ser um empreendedor dentro da empresa, 77. claro. Entende? Fazer o diferente, fazer por mim. E é isso que vai fazendo a roda girar. Quando você olha as políticas públicas que você comentou, eu até vendo um podcast de vocês, do João Tolfo, ele comentou aqui, hoje o nome de Trindade ele está saindo para o mundo todo, através das exportações. E isso não é acaso. Nos últimos 4 anos foram feitos mais acordos comerciais internacionais do que nos últimos 20. Então o Brasil abriu bastante o comércio, e olha como uma decisão tomada lá em Brasília impacta aqui em Trindade. Então Trindade se colocou num cenário internacional, através, claro, da qualificação, tanto da JBS quanto das equipes aqui de Trindade do Sul, e isso impacta. Olhando o investimento imobiliário, não é murmurinho, está no plano de governo, depois das eleições foi lançado, no site do PT está lá, que vai ter investimento em habitação. Então, a gente vai ver muito fomento de crédito barato nesse momento. Como a gente olha assim, um orçamento ele é engessado através de um teto de gastos, provavelmente vai utilizar muito de banco público para fazer isso. Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES. Então, a gente vai ver, sim, um fomento da economia, principalmente na área de habitação. Trindade ainda precisa chegar até a demanda. A demanda hoje está maior do que a oferta. Então, tem muito campo ainda para a Trindade crescer na parte imobiliária. E, com certeza, com um fomento econômico, voltando a 1-2 anos aqui, a gente vai surfar provavelmente boas ondas no mercado imobiliário. Não, e esse, Bruno, como tu falou, eu sempre cito exemplos de Serra Gaúcha. Estava conversando esses dias com o Silvânio. Dias ele comentou que ele foi há uns 20 anos atrás na Serra Gaúcha, e as vinícolas, cara, eram como os interiores nós aqui, pessoal mais humilde, começando com um galpãozinho produzindo sua uva. Em 20 anos, cara, modernizou, hoje é um polo, né, de produção, de uva, de vinho, de tudo, e de turismo. E por quê, cara? Porque chama de cluster, né? Vem uma empresa, a outra empresa fazendo bem, cara, vou copiar essa empresa. E vem uma outra junto, quando vira uma reverência. E eu vejo que Trindade hoje está nessa pegada. Se nós pegar hoje o comércio de Trindade, os empreendedores, eles estão numa pegada muito mais acelerada que as cidades da região. Né? Porque a gente tem um ambiente, mesmo por mais que ele esteja crescendo, ele é muito mais competitivo. Né? E no ambiente competitivo, ou tu cresce ou tu morre. Exato. Então, e isso pressiona um melhor atendimento para o cliente, que acaba ganhando sempre na ponta, né? E as empresas também têm que evoluir. E com isso, cara, traz a região toda, as cidades vizinhas, acabam olhando para a Trindade para vir para comer, para se divertir, por causa da gastronomia, para investimento, porque está crescendo mais. Então, Trindade já está se tornando tendência a aumentar e potencializar ainda mais, ser uma referência regional, né, para nossa micro-região aqui de cidades, num raio de 50 quilômetros. Então, a gente, né, não é à toa que a gente está nesse mercado, foca apenas aqui, e a gente vê muito potencial. Né? Então, como um recado aí para nós estar encerrando esse podcast, que eu vejo, cara, se você votou para A ou para B, ganhou ou perdeu, cara, para nós aqui, se a gente não viver o nosso dia a dia, não continuar nas nossas atividades, não empreender, não dar um gazinho a mais, não é governo que vai trazer uma coisa para nós, é nós que temos que fazer como sempre foi no Brasil. Não, né? E você olha assim, André, todos os presidentes que a gente já teve no país, o Brasil, pegando, né, depois um plano real, por exemplo, ou se a gente for antes, a gente teve um Collor, Itamar Franco, aí depois do impeachment, Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, Lula 2 vezes, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro, agora Lula de novo. O Brasil continuou crescendo. Não foi por causa deles, foi apesar deles, se a gente for ver. Mas quem que faz a roda girar? Cara, é o empreendedor, é o trabalhador. Então, se continuarem os investimentos, a economia do Brasil não vai ruir. O Brasil é muito dinâmico, primeiramente, e o Brasil tem uma biodiversidade muito grande. A capacidade produtiva do Brasil é muito grande. Então, a gente vê... Tanto que, cara, depois da eleição do Lula, veio muito investimento estrangeiro para cá, até porque a imagem do Brasil melhora um pouco, com essa agenda sustentável, enfim, e tudo mais. As notícias, queiram ou não, são um pouco melhores agora. E isso impacta. Quem olha lá de fora, olha as manchetes, pô, o Brasil está indo bem, vai dar certo. Então, o investidor estrangeiro está acreditando no Brasil,
dá pra gente acreditar aqui também, né? Que é no final do dia o que vai fazer a roda girar. É isso aí. Não, e aquela velha máxima, né? Enquanto uns choram, uns vendem lenço, né? Então, exato. ou tu pode chorar, ou tu pode vender lenço. Tem que aproveitar o momento. Bruno, se a gente for seguir o papo aqui, cara, nós vamos aí um baita tempo. E a nossa ideia aí é nós se preparar para um próximo episódio. Eu quero agradecer, cara, do fundo do coração aí, da tua presença. Obrigado pelas informações, cara, né? E parabéns pelo teu conhecimento aí adquirido e, né, e experiência que já tem mesmo nesse pouco tempo, que sempre agrega, né, cara, que vocês veem mais esse mercado macro e sempre traz muita informação pra gente, né? Eu quero que tu deixe alguma mensagem final aí pra galera que tá escutando, que vai escutar a gente, né, que vai pro ar daqui uns dias, mensagem final aí pra galera aí do que tu queira deixar, né? Fica à vontade. Então, mais uma vez queria agradecer, André, todo o suporte da 77. E eu acredito que o investidor, chova ou faça sol, ele precisa continuar os seus negócios. Claro que dá uma diversificada no seu portfólio. Aproveitem as ondas boas de Trindade. Trindade hoje realmente está fora da curva, está acima da média. Ele é aquele pontinho lá em cima que eleva a média de crescimento da região. Então dá para aproveitar isso e faça proteções, guarde um pouco também para reserva, que em momentos de crise, de oscilação de preços, quem está preparado tira proveito. A gente sempre comenta, né, cara, tu vendo um imóvel, cara, tu não vai ter uma liquidez imediata, né, cara, tu tem que ter reserva de emergência até para tu manter aquele investimento duradouro e ser mais rentável. Exato. Pois no momento que se apertou, teve que vender o imóvel, tu vai acabar ou perdendo dinheiro ou não ganhando tanto quanto tu ganharia numa venda com mais tranquilidade, né? Então tem que ter essa reserva, com certeza. Exato. Não, mas bacana, muito obrigado, André. Papo sempre excelente contigo. Show de bola, cara. Bruno, nós que agradecemos, né, cara, a você, toda a equipe da IQI, do BTG, né, brigadão pela parceria. Obrigado para todo mundo que está escutando ou assistindo a gente, né, lembrando que esse episódio, ele vai pro ar em Instagram, Facebook, vai ao ar também no Spotify, tá? E sempre nas quartas-feiras e aos sábados na rádio. Então, esperamos que vocês que estão aí escutando, assistindo a gente, tenham gostado, né, do episódio. Qualquer dica, sugestão de melhoria, né, dica de conteúdo ou alguém pra gente trazer aqui para ser um papo legal, relevante, que a gente teve com o Bruno, por favor, nos passe, que é sempre muito bem-vindo pra gente poder cada vez mais trazer, né, um conhecimento que agregue cada vez mais e um pouquinho melhor na vida de cada um de vocês aí, tá? Obrigado, Bruno. Obrigado, um grande André. Abraço aí a todos. Tchau, pessoal. Até mais.